Oi, turminha! Então, hoje vamos para mais uma aula de ciências, né, dando continuidade à nossa apostila. Então, hoje é a nossa segunda aula com a apostila, né, o módulo 2, então com o nosso conteúdo do segundo bimestre. E nessa aula a gente vai dar continuidade ao que a gente estava estudando com relação às modificações do solo, a utilização do solo, na verdade, para nós. E a gente vai estar vendo também a questão da extração mineral e da pecuária. Então, na última aula a gente falou sobre a questão da agricultura e nessa aula a gente vai falar sobre esses dois temas. Então, falando, pessoal, primeiro pela extração mineral, né? Então, como a gente já tinha visto lá na nossa outra aula com relação à agricultura, a gente já tinha observado que para vários materiais que a gente precisa, né, vários cultivos, utilizando no nosso dia a dia, a gente está utilizando sempre plantas, né? E essas plantas, elas precisam ser cultivadas, e para elas serem cultivadas, o ser humano, né, nós precisamos modificar esse solo. Então, aqueles processos que a gente viu com relação à aração, à adubação do solo, à drenagem. Então, tudo isso são modificações que a gente acaba fazendo no solo para deixar ele adequado para aquela plantação, certo? E aí, com relação à extração mineral, também é feita uma modificação do solo, né? Você acaba modificando. Então, é isso que a gente vai estar vendo agora. A gente vai ver os materiais que a gente pode estar retirando. E lógico, a gente vai estar falando sobre a questão da extração, o que isso pode prejudicar o solo, tá bom? Então, ali, sobre a questão da extração mineral. Então, além das matérias-primas obtidas das plantas, o ser humano utiliza materiais extraídos diretamente da crosta terrestre, como rochas, minérios, petróleo, metais, entre outros. Então, muitos dos produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano, eles são fabricados justamente a partir de minerais, tá? Então, isso que a gente vai estar observando. E, geralmente, esses produtos que a gente utiliza, eles são extraídos de rochas que podem fazer parte de um depósito mineral, tá? Então, com relação a toda essa questão da extração mineral, a gente tem três nomenclaturas que sempre são utilizadas e talvez vocês não saibam o significado, que é jazida, minério e mina. Então, a jazida, quando ela é chamada assim, quando um depósito mineral é de interesse comercial. Então, quando você tem um local, né, onde você tem uma extração de um mineral e aquilo tem um alto interesse comercial para você fazer a retirada, aquilo ali é chamado de jazida. O que seria o minério? Nome dado ao material retirado da jazida. Digamos lá, você tem uma jazida de pedras preciosas, né? Então, é um local que você tem um depósito, onde você tem essas pedras preciosas, e justamente essa pedra preciosa, ela é um minério, tá? E a mina é toda a área explorada. Então, por isso que vocês falam, na mina lá de esmeraldas, né, na mina de diamante, justamente porque é toda aquela área que é explorada para eles poderem retirar, né, fazer a retirada desse mineral, tá? Ou qualquer outro, né, material que a gente esteja falando. Pessoal, então eu trouxe o mapa que vocês têm na apostila, né, se vocês quiserem acompanhar lá na página 218 e 219, nós temos um mapa onde mostra alguns minerais que são explorados no Brasil e também mostra a localização dessas minas, né, onde a gente tem. Então, essa parte coloridinha que vocês têm aí no mapa do Brasil são justamente as principais minas brasileiras. Então, eu vou falar de cada um para vocês e falar o estado que é também, tá? Então, o primeiro que eu vou falar para vocês aqui é o Mato Grosso do Sul. Então, no Mato Grosso do Sul, né, tem uma mina de exploração de manganês. O que seria esse manganês? Ele é um metal utilizado na indústria para fazer ligas metálicas. Então, como o nome já diz, né, as ligas metálicas, elas são como se fosse uma mistura de metais para a gente acabar utilizando aquele material muitas vezes no nosso dia a dia, né? Feito ferramentas, vários outros materiais. Temos também, pessoal, uma mina no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul possui minas de carvão, material utilizado como combustível em usinas termoelétricas e siderúrgicas. Principalmente ali, como as termoelétricas, ela já diz,
ela é feita através, ela funciona, né, essa usina, através da queima do carvão. Então esse carvão seria o combustível para essa usina elas continuar funcionando, tá? Pessoal, outra mina que a gente vai pegar aqui então é do Pará. Então, no Pará tem minas de minério de ferro, cobre, manganês e alumínio. O minério de ferro, pessoal, que é utilizado, ele é utilizado principalmente para a fabricação do aço, que é uma liga metálica, também, né, como a gente estava falando lá com relação ao Mato Grosso do Sul, que tem essas ligas feitas, o manganês, né, é utilizado nessas ligas metálicas. Nesse caso do ferro, ele é utilizado na indústria, né, então você utiliza o ferro para a fabricação do aço, e esse aço é utilizado muito nas indústrias, né, a gente sempre escuta falar sobre a utilização do aço, então ele tem uma mina no Pará. Também temos, pessoal, uma mina na Bahia. Essa mina da Bahia é da exploração de níquel e ouro, tá? Em Tocantins, pessoal, a gente tem a exploração de ouro, né? Como vocês sabem, o ouro ele é um metal riquíssimo, né? De um valor comercial muito grande, e ele pode ser utilizado na fabricação de joias, de moedas, de contatos elétricos, porque o ouro, o cobre e a prata, eles são ótimos condutores de eletricidade, tá? Só que na nossa fiação, no caso, né, em casa, nos postos, na rua, são utilizados geralmente a fiação de cobre. Porque o cobre, entre esses três metais, ouro, prata e o próprio cobre, ele é o que tem o menor valor comercial, tá? Assim mesmo é um valor alto, você sabe, né? Tem lá, as pessoas acabam tirando o cobre da fiação para vender. Mas então imagine se eles utilizassem o ouro, né? Por isso que é utilizado o cobre, tá? Mas é uma das utilizações do ouro, além de se fazer joias, que a gente sabe que tem um alto valor comercial, também pode ser utilizado nesses contatos elétricos, tá? Depois, pessoal, nós temos aqui, ó, Goiás, tá? Em Goiás, nós temos minas de níquel, ouro e manganês. Então, aqui também tem, ó, mina de ouro, tá? O níquel, pessoal, o que seria o níquel? Que eu já tinha falado, tinha citado para vocês aqui na Bahia, mas deixei para falar aqui na parte de Goiás, né? Esse níquel, ele é um metal resistente à corrosão, que seria a corrosão de ficar enferrujado, né? Então, ele é bem resistente. E justamente por isso ele é utilizado como revestimento em motores marítimos e na fabricação de moedas, tá? Então no níquel, nas moedas a gente acaba encontrando o níquel. E por último, pessoal, penúltimo, né? Eu já estava esquecendo ali de Santa Catarina. Mas por penúltimo aqui nós temos Minas Gerais. Então em Minas Gerais tem a produção do minério de ferro, níquel, ouro e alumínio, tá? Então, o alumínio, também vocês já devem ter ouvido falar, que ele é um metal resistente e também leve, e por isso ele é utilizado na fabricação de estruturas de aviões, carros e bicicletas. E até mesmo a gente acaba encontrando em utensílios domésticos, né? A gente sabe, até em questão da latinha. Não sei se vocês sabem, pessoal, mas o alumínio, ele é praticamente 100% reutilizável, tá? Então, ele é um dos poucos materiais que a gente consegue produzir e reutilizar, né? Então, na venda, lá você consegue utilizar boa parte dele, é quase 100% de reutilização. E, por último, pessoal, a gente tem Santa Catarina, assim como o Rio Grande do Sul, também tem mina de carvão, tá? Pessoal, então, dependendo do tipo de mineral a ser explorado, a gente pode ter as minas chamadas de subterrâneas ou céu aberto, tá? Então, o que acontece? Aqui eu coloquei uma fotinho para vocês de um garimpeiro, né, procurando ouro. Vocês já devem ter visto que eles colocam em peneira, geralmente para ficar procurando o ouro ali nas margens de rios, para fazer a extração. E a extração do mineral, ela pode ser feita utilizando-se várias técnicas, desde muito simples, que seriam as atividades manuais e ferramentas rudimentares,
e até empregando tecnologia, máquinas e explosivos, tá? Então depende o tipo, digamos assim, de quem está investindo dinheiro naquele local para a extração daquele mineral, tá? Então pode ser feito até como eu falei para vocês ali, com ferramentas mais simples, até mesmo empregando tecnologia, que daí lógico vai ter um gasto maior, tá? Pessoal, com relação aos minerais, né, a gente sabe que eles são muito explorados e geralmente eles são extraídos dos seus depósitos sem nenhum controle, né? E se você não tiver esse controle, ele pode ser levado até a escassez ou em casos piores, né, você só vai retirar e você pode ter o fim daquele recurso. Então, por isso que é muito importante realizar a mineração de forma consciente, né, de forma planejada, retirar aquilo somente que for o necessário. Lógico que a gente sabe que é bem difícil acontecer isso quando, né, tem os garimpeiros, a questão do garimpo, geralmente tem lá a pessoa que está chefiando o local. Lógico que ela vai querer retirar todo aquele recurso porque ela vai visar só a questão econômica, mas é importante para a conservação daquele recurso, porque senão a gente sabe que é um recurso que a gente chama de um recurso que demora, né, para ele ser produzido pela natureza. Então se você retira, que a gente fala lá que é não renovável, né, uma fonte não renovável, justamente porque demora muito tempo para você ter a produção. Então se você só retirar sem ter uma conservação, isso vai trazer prejuízos lá para frente. A gente tem aí a briga, né, com relação, fugindo um pouquinho, mas só para vocês terem uma ideia, a questão do petróleo, né? Se a gente só retirar, cada vez vai ficar mais caro as coisas derivadas do petróleo, justamente porque ele acaba ficando muito caro. A gente já chegou a falar isso o ano passado, né? Conversou. Não, desculpa. O ano passado não, porque a gente não tá. Eu já tô confundindo com a outra turma, pessoal. Desculpa. Voltando. Pessoal, então, depois aí desse rim da professora, né? É o primeiro ano que estamos juntos, então não tem como a professora ter falado pra vocês o ano passado. Mas é que a gente vai falar, na verdade, pra frente com relação a a questão do petróleo, mas vocês devem ter estudado alguma coisa ali no quarto, quinto ano, provavelmente, tá? Então, pessoal, com relação à pecuária, tá? Então, a questão da pecuária, como vocês sabem, é a criação que nós temos com relação aos animais. Então, conforme o tempo foi passando, né, e o ser humano, ele deixou de ser nômade, então vocês já devem ter aprendido lá em história, né, que ele deixou de viver em vários locais, ficou num local fixo. Deixa eu só beber um pouquinho de água, porque a professora tá com a garganta aqui ruim. Esse tempo acaba com a nossa garganta, né? Então, quando o homem ele deixou de ser nômade, pessoal, ele começou a domesticar os animais. Então ele começou a domesticar os animais para diversos fins. E por que ele começou a domesticar? Justamente por ele não precisar mais sair para caçar. Então ele podia criar aqueles animais naquele local, na sua moradia, sem precisar ter que sair, né, a várias distâncias para poder caçar o animal, para poder ter o seu alimento, tá? Então estima-se que há mais de 6.000 anos, animais como carneiro, cabra, porco, ganso, galinha, cavalo e burro eram criados às habitações humanas, criados próximos, né, a habitações humanas. No sudeste da Ásia, no nordeste da África e na Mesopotâmia, né, que é a região antiga, que hoje a gente fala que é uma parte ali do Oriente Médio. Provavelmente história, né, o professor de história, o professor Michael, explica melhor essa parte para vocês. E com isso, pessoal, como eu falei para vocês, o ser humano, ele começou a ter acesso a alimentos, que até então, né, ele só saía para caçar, então demorava muito para ele ter acesso a esses alimentos, e ele começou a ter acesso ali próximo a ele, no seu local mesmo de moradia, começou a ter acesso ao ovo, a carne do animal e até mesmo o leite, tá? Então por isso que eles estimam que mais de 6.000 anos, né, atrás já tinha essa domesticação desses animais para esse fim com relação à pecuária. Lógico que era algo mais rudimentar, mais simples, você só produzia aquilo que você ia precisar consumir, né? Não tem a questão do comércio que a gente tem hoje em dia, mas vamos falar um pouquinho para frente com relação a isso, tá? Deixa eu ver aqui. Então,
Com base nas suas necessidades, o ser humano desenvolveu a pecuária, então que é um conjunto de processos destinado à criação, produção e reprodução animal. Pessoal, o que acontece? Então vocês sabem, né, que esses processos que nós temos é justamente isso. Os locais, às vezes eles não produzem somente para, digamos assim, o boi, né, o gado ali com relação somente para o corte, para o leite. Às vezes eles criam, né, tem fazendas que usam muita tecnologia para a questão da reprodução animal. Então vende o animal para outros locais que fazem o abate. Tá? Então, por isso que tem a questão da reprodução. Então, eles utilizam muito. A questão das granjas também, porque você só vai abater aquele animal e o que você vai ter de retorno depois? Você tem que continuar criando. Então, você precisa ter lugares que vendam isso. Tá? Então, por isso que é interligado. Então, por isso que tem o destino de criação, produção e reprodução. Tá bom? E, pessoal, a questão da pecuária no Brasil. Ela é produtora de animais como bovinos, né, que nós temos aqui, eu coloquei uma fotinha para vocês, suínos, olhando essas carinhas da dozinha, né, aves, ovinos, e que seriam, né, o cultivo de ovelhas e carneiros, tá, que nós temos nessa fotinha aqui. Nós temos também os caprinos, a criação que seria de bodes e cabras. E nós temos os bubalinos, que seriam a criação dos búfalos, tá? Com relação, pessoal, a essa produção que nós temos de pecuária desses animais, existem dois tipos de pecuária no Brasil, tá? Então, tem a pecuária que é chamada pecuária de corte. Como o nome já diz, né, essa criação de animais ela é voltada justamente para a produção da carne e para o nosso consumo. E a pecuária leiteira, ela vai se destinar justamente à produção do quê? Do leite e dos seus diversos derivados, que é a questão lá do queijo, a questão do requeijão, né, da ricota, nata. Então, tudo isso está interligado nessa pecuária leiteira, tá? E aí, com relação, pessoal, a pecuária de corte, ela pode ser de dois tipos. Então, como eu falei para vocês, essa pecuária de corte é justamente aquela que visa o nosso consumo da carne, tá? Então, ela pode ser de forma que a gente chama de extensiva, tá? O que seria essa característica extensiva, tá? O que seria essa pecuária? Ela caracteriza-se por criar o gado solto e alimentando-se da pastagem, tá? Então, é como a imagem mostra aqui. Então, você tem grandes fazendas, eles ficam soltos, né? Esse rebanho, ele fica solto. Geralmente, pessoal, essa extensiva, ela é utilizada técnicas tradicionais, né? E como eu falei para vocês, esses animais eles são criados soltos e com isso eles acabam tendo um menor custo de criação desses animais, só que também tem uma menor produtividade, porque é de uma forma natural. Você deixa o animal solto e ele vai produzindo, vai crescendo de maneira natural. E a alimentação também, porque é a pastagem, então eles acabam não gastando, tendo muitos gastos, né, com relação a essa criação. Só que, como eu falei, a produção acaba sendo menor também. E aí a gente tem o que a gente chama da pecuária intensiva, que os animais são confinados ou criados em pequenos espaços, recebendo alimentação específica. Então, o que acontece, pessoal? Geralmente aqui, nesse tipo de pecuária, na pecuária intensiva, você tem recursos tecnológicos mais avançados para a criação desses animais. Você também não requer muitos trabalhadores, tá? Então você vai diminuir o tanto de trabalhadores, porque você vai investir na questão tecnológica. Aí esses animais, como eu falei, eles são criados em espaços fechados. E com isso você vai ter um controle maior com relação à alimentação. Vai ser, como eu coloquei ali, uma alimentação específica. E você vai ter uma produção maior. Só que para você ter essa produção maior, você vai ter mais investimento, porque você vai estar investindo em tecnologia, tá? Então tem esses dois lados com relação à nossa pecuária. Só para vocês saberem, se vocês já chegaram a assistir algum programa, alguma coisa que fala, então a diferença é principalmente isso, tá? A questão das grandes fazendas que nós temos, que a gente às vezes observa lá, com relação, né, ver o gado solto, essa é o tipo extensiva. Então não tem muita tecnologia. Agora, quando você tem ele confinado, né, num local fechado, você tem uma alimentação específica para aquele tipo de animal,
que você vai estar criando, aí sim, aí você tem um maior investimento, só que você também tem uma produção grande, tá? Pessoal, então a nossa aula de hoje é isso, né? Falamos sobre extração mineral e pecuária. Então, na próxima aula, dando continuidade a esse assunto, a gente vai falar sobre os impactos no solo com relação às atividades humanas. E aí, o que vocês tiverem de dúvida, né? Essa aula vai servir de base, que eu passei para vocês hoje, vai servir de base justamente para vocês fazerem a atividade avaliada. Então, se vocês ficarem com alguma dúvida, mesmo que a professora tenha colocado no vídeo, mas se vocês não entenderam direito, entrem em contato, tá, pessoal? Tentem fazer a atividade bem certinho, né? Porque vale a nota de vocês agora nesse momento, até a gente saber como que vai ficar a situação. Então, até a próxima aula e um abraço virtual para todos vocês.